Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast da DBA-OCM. Eu sou o Carlos. Continuando nossa série de podcasts voltada ali ao workshop de administração de banco de dados do Oracle, para você que quer compreender o Oracle e todos os seus elementos envolvidos na administração, hoje falaremos sobre Oracle Net Services. Vou chamar o Oswaldo para o nosso bate-papo para falarmos um pouco mais sobre esse assunto. Fala, Oswaldo. Boa tarde, tudo bom? Fala, Carlos, tudo bem? E você? Como é que foi de fim de semana? Segundona? Vamos que vamos. Tudo jóia. Vamos que vamos, né? Semaninha começando, não pode parar. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Uma abordagem importante e necessária, quando falamos aí do banco de dados Oracle, é a conectividade, né? E nesse podcast vamos falar de Oracle Net Services e seus aspectos, esse tema que faz parte ali da administração do workshop. E vamos esclarecer, Oswaldo, para o pessoal, o que é o Oracle Net Services, suas finalidades e componentes? Vamos lá, então. Pensando em banco de dados, é importante a conectividade entre a aplicação, que pode ser também o usuário final, né, ao banco de dados. Então, para que isso aconteça, nós temos o Oracle Net. Então, assim, a parte do Oracle Net são os componentes, né, que é um conjunto de componentes que ele fornece as soluções de conectividade entre o cliente e o banco, tá? Aí, assim, uma vez que a seção de rede do cliente com o servidor está estabilizada, aí o Oracle começa a atuar como um transportador de dados para o aplicativo, ou o cliente, quanto ao servidor para o banco de dados. Então, assim, a hora que fez a conectividade, a gente vai falar mais para frente, o listener cai fora, aí os componentes do Oracle Net mantêm aí essa transição entre o servidor e o cliente final. É interessante, né? O Oracle Net Services ali, você percebe que ele tem bastante componentes, né? Ele é bem complexo, né? Ele deixa você ali fazer vários tipos de configurações, então você vê que é um pacote grande, né? Poderíamos falar aí horas e horas e horas, né? Inclusive, acho que daria assunto aí para vários podcasts falar de Oracle Net Services, né? Tem muita coisa para ser estudado, tem muito conteúdo, né? Tem muita coisa, são muitos componentes, né? Nós vamos falar de alguns aqui, né? Mas tem muita coisa mesmo relacionada a ele. Que legal. E agora que compreendemos melhor, né, o Oracle Net Service, que se trata aí de uma importante interface, né, que permite que os aplicativos e ferramentas se comuniquem com o banco de dados, vamos dar um pouquinho mais de detalhe do Net Listener, mais conhecido como Listener. Vamos lá. O listener, ele é um ouvinte, né? Ou se a gente for traduzir aí, é um escutador. Então, qual que é o papel dele? A aplicação, a gente faz uma requisição de conexão ao banco de dados, o listener ouve, manda para o servidor aprova e devolve para o cliente. Então, o papel do listener é esse, dar a comunicação, dar a entrada do cliente final ao banco de dados. A partir do momento que você, cliente, se conectou com o banco de dados, que o listener fez esse papelzinho, o listener cai fora. Aí começam as transações com o servidor. Como é que funciona o listener? Ele trabalha com um arquivo, o listener.hora, e lá dentro estão os parâmetros de comunicação. A comunicação do listener é feita em cima do protocolo TCP/IP e normalmente utiliza por padrão a porta 1521. É legal que o listener ele pode ser configurado, né? Você tem exatamente. Sim. Normalmente o pessoal utiliza ali o TCP/IP, né? Que é o padrão, né, de mercado. Normalmente que as redes, os networks ali estão configurados. Mas é legal também perceber que a gente pode, né, também ter vários listeners espalhados ali na rede, né? Direcionando isso para conexões ali para os servidores de banco de dados, né? Sim. Inclusive, assim, você também tem uma parte de arquitetura dentro da conexão, dentro da comunicação aí do banco de dados com o cliente final. Então, a partir do momento que você conectou o listener, né, você pode começar a trabalhar essa comunicação, essas requisições do banco de dados com o cliente final em cima de duas arquiteturas, tá? Então, você pode trabalhar da seguinte maneira, com a arquitetura Dedicated Server, né? Então, o listener faz o quê nesse tipo de arquitetura? Ela inicia um Dedicated Service Process exclusivo para aquela requisição vinda dos clientes. Então, para cada requisição de cliente, vai existir um Dedicated Service Process para aquelas requisições, tá? Então, assim,
que tipos de requisições? Por exemplo, execuções SQL. Ele repassa essas informações para o banco, né? E esse entrega a resposta para o cliente novamente. Uma diferença é o seguinte, quando ele utiliza essa arquitetura Dedicated Servers, a hora que ele finaliza essa sessão do cliente, o Dedicated Service também é finalizado, ele encerra. Então, ele fica totalmente dedicado, mas a hora que finaliza a sessão, acaba toda a finalização desse Dedicated Service. Tem um detalhe, como você está utilizando uma arquitetura dedicada, em cima de processos dedicados para cada requisição, isso pode mexer com performance, porque ele vai puxar mais recursos lá dos recursos do banco de dados, né? E aí nós temos a segunda arquitetura, que nós chamamos de arquitetura Shared Server. Nesse tipo de arquitetura, como é que funciona? O listener envia as informações lá para o dispatcher, né? Então, o dispatcher, que é um disparador, ele recebe essas informações, direciona as requisições para uma fila, para um Shared Services, né? E esse vai devolvendo para o cliente também. Então, existe essa parte da arquitetura Shared Server que ele trabalha com dispatchers também, né? E é interessante assim, Carlos, desculpa até cortar, só complementando. Nós falamos um pouquinho lá na arquitetura sobre os processos background, né? Quando nós utilizamos essa parte da arquitetura Shared Server, ele cria processos background lá do dispatcher, né? Então, ele cria o processo, por exemplo, o Dispatcher Process, que normalmente é identificado como DNNN. O que é esse NNN? É o número do processo. Então, pode ser um D001, 002 e assim por diante. Tá? E também um segundo processo que ele trabalha, que é o Shared Server Process, o SNNN. Então, você vê como, parecido com a arquitetura, você também vai ter processos rodando por trás. Sim, e é interessante que, normalmente, o pessoal, às vezes, tem um pouco de dificuldade, né? O Dedicated é mais fácil de entender, né? Que é um processo exatamente que vai atender o cliente ali por um todo, né? Ele vai tratar a requisição, vai devolver, vai fazer tudo. Nessa arquitetura do Shared, né? Até costumo fazer uma analogia para o pessoal até entender, compreender melhor, que a gente tem lá o dispatcher é como se fosse, imaginar um restaurante ali, onde tem um garçom, né? Ele vai pegar o seu pedido ali de cliente, vai colocar numa fila, que é aquela bancada ali, onde tem a cozinha, né? E o Shared Server que de fato vão pegar ali, aquele papel ali, para ver o que precisa te entregar, devolver, para colocar na bancada, e o próprio dispatcher devolver isso para o cliente, né? Que seria a entrega dele, né? Então, tem esses passos, né, que acontecem ali, que às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade em entender como isso tudo funciona, né? Essa dinâmica. Mas é bem bacana, o fluxo de comunicação é muito bem administrado pelos componentes do Oracle NET. Sim, e por isso mesmo que é importante, né? Você vê que existe ali um correlacionamento, né, de processos, tratando com a parte também de network, né? Então, uma coisa está muito ligada na outra ali, né? Por isso que é importante entender bem os conceitos, né? Para poder saber o que fazer, ou quando é algum problema, onde agir, e ter esse discernimento, né? Inclusive, assim, a conexão, ela precisa estar muito bem configurada, lá na parte do listener, né? Nós vamos falar também do arquivo tnsnames.ora, e isso tem que estar tudo relacionado. Tanto é que, ele já utiliza uma camada aí da parte de rede, ele utiliza um protocolo de rede para fazer essa comunicação, né? Sim. E pensando nisso, Oswaldo, como é que essas conexões clientes podem ser configuradas para que alcancem um servidor de banco de dados? Toda vez que você cria um banco de dados, um serviço é criado também lá num arquivinho chamado tnsnames.ora, tá? Como é que funciona? Eu criei um banco de dados, por exemplo, chamado ORCL. Esse banco de dados, ele vai ter um serviço lá dentro chamado ORCL. Se eu tiver uma arquitetura multi-tenant, por exemplo, e tiver lá um banco de dados chamado PDB1, eu vou ter um serviço também chamado PDB1, lá dentro do tnsnames.ora. Tá? Então, essa configuração do tnsnames.ora, ela te mostra a porta, ela te mostra qual o servidor, ela te mostra qual que é o serviço que vai ser conectado. É fácil quando nós colocamos, por exemplo, lá,
SQL Plus espaço SysDBA. Vamos conectar no banco. Só que se não tiver bem configurado a parte do tnsnames.hora, você não consegue entrar. E dentro desse tnsnames.hora, nós conseguimos fazer algumas subdivisões, né? Você falou alguma coisa? Desculpa, eu te cortei. Não, então, basicamente, quando a gente cria lá um banco de dados, é criado também para ele um service name, que é basicamente o nome que vai ser utilizado ali para eu poder conectar nesse banco, né? Que vai ficar dentro dessas configurações do tsnames.hora, seria isso? É isso mesmo, funciona dessa maneira. E assim, o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar com vários processos, né, de subdivisão, de resolução de nomes. Então, nós chamamos esses processos de name methods. Como é que ele funciona? Ele tem, por exemplo, o mais usado, que é o local name, né? Então, lá dentro do tnsnames.hora, você tem toda a configuração, nome de serviço, porta, servidor, você tem todas essas informações. Você pode fazer também a conexão em cima do método EasyConnect. Então, como é que funciona o EasyConnect? Ele não passa pelo tnsnames.hora. Então, se eu vou fazer uma conexão no banco de dados, na string, no contexto lá, na sintaxe do comando que eu vou fazer a conexão ao banco, você já tem que discriminar tudo lá dentro. Então, você já coloca o usuário, qual o banco que você vai conectar, que isso já é normal, mas todas aquelas informações que estariam dentro do tnsnames.hora, você vai discriminar na linha da string. Porta que vai ser conectado, nome do servidor, nome do serviço, tudo isso. A partir do momento que tiver toda correta essa string, você deu lá o enter, ele não utiliza o tnsnames.hora. Ele usa esse método EasyConnect e vai direto para o teu banco também. Então, assim, esses seriam dois métodos do name methods. Mas nós temos também um terceiro, que normalmente é utilizado nas grandes corporações. Nós chamamos ele de Directory Naming. Imagina o seguinte, Carlos, você tem numa corporação, você tem várias aplicações, várias conexões ao banco ao mesmo tempo. Então, você precisa centralizar essas informações. Então, existe um diretório, que é o Directory Name. Lá dentro, ele tem todo o gerenciamento, tem todas as informações de conexão aos bancos de dados que você precisa fazer a requisição de conexão, né? Então, existe um Directory Name, onde, quando a aplicação precisa entrar no banco, ela busca nesse Directory Name essa informação e se conecta onde é necessário no banco de dados de destino, tá? E ainda tem a parte do External Naming, que é o mais usado para servidores web, né? Aplicações aí externas. E esses dois últimos são interessantes, né? Porque os dois primeiros ali que a gente falou de local name e o EasyConnect, né? Exatamente, se você tiver muitas máquinas no parque, né? E tiver que ou passar o tsname na máquina de cada usuário ali para configurar, né? Para indicar onde o cliente pode conectar, ou pedindo lá pelo EasyConnect, mandando a string toda para o cliente ali, acho que fica meio ruim também, né? Então, acho que essas soluções aí também, no mundo corporativo, cai bem, né? Cai bem, e assim, para quem trabalha, por exemplo, com infraestrutura ou até com outras tecnologias dentro do ambiente corporativo, ambiente de rede, quando você vai entrar com o usuário numa máquina corporativa, por exemplo, ele tem os scripts lá salvo dentro da rede, ele já puxa todas as informações de perfil, já vê os privilégios, né? Então, com essa parte de conexão também, ela é muito parecida quando a gente pensa em no Directory Name. Boa. E a gente também tem um outro componente ali que não é tão comentado, né? E também não muito utilizado, mas também é interessante, né? Que é o Connection Manager. Isso, o Connection Manager, chamado também de CMAN, né? Ele é praticamente um servidor proxy. Então, ele é um servidor proxy para você fazer a conexão aí ao banco de dados, né? E ele é interessante porque é o seguinte, ele é um recurso. Você tem que ter um servidor específico só para o CMAN, só para o Connection Manager, né? Então, eu estou utilizando, por exemplo, uma máquina Windows. Então, eu faço toda a configuração, eu vou ter um tnsnames.hora na minha máquina Windows, que a hora que eu tentar a conexão com o banco, ele vai passar pelo servidor CMAN, pelo servidor Connection Manager, e vai lá para o meu servidor de banco de dados, tá? Então, é assim, é bem interessante essa ferramenta, né, esse recurso.
dá segurança, você pode utilizar com regras de firewall, por exemplo, regras listas, quem que pode acessar, quem não pode acessar, tá? Você pode trabalhar também com balanceamento de carga, ele vai ficar parecido com o switch na rede. Então, eu tenho lá 10 pessoas conectadas ao banco de dados, tudo via Connection Manager. Só que o Carlos está utilizando, está tendo mais demanda em cima do banco de dados do que o Oswaldo. Então, o Connection Manager ele vai fazer esse balanceamento de carga, né, para jogar um pouquinho mais de força aí para o Carlos. E para não mexer na performance dos demais que estão meio que em stand-by. Então, é bem bacana. Inclusive, acho que você regravou uma aula do Connection Manager na nossa plataforma esses dias, tal, né? Pô, você está bem antenado, assim, está mais refresco, né? Esse tipo de assunto. Sim, e o Connection Manager, apesar dele ser pouco conhecido, né? Ele, como você falou, ele tem bastante aplicação ali. Apesar do entendimento ser simples, ele tem bastante configurações, né? Uma arquitetura ali bem flexível. Você consegue dimensionar de acordo com o que você precisa. E existe exatamente várias configurações que você pode fazer de consumo de recursos, de regras, que nem você está falando, né, para poder direcionar, que nem funciona como basicamente um firewall, né? Porque ele tem, não que ele seja, né? Ele tem alguns aspectos ali que lembram um firewall, né? E ele é interessante, né? Porque exatamente você faz esse meio de campo utilizando ele para ninguém chegar diretamente no servidor de banco de dados, né? E isso você cria ali uma camada a mais de segurança, que com certeza ali ajuda bastante e ajuda no gerenciamento, né? Então, ele é algo legal, interessante ele também de se estudar, e a gente tem conteúdo sobre isso, né? Isso aí. Ele é bem bacana mesmo. Fala assim, pô, Connection Manager e tal, pô, mas tem tudo isso? Tem tudo isso, tem muita parte legal aí para estudar dentro dessa ferramenta. Boa. E existe alguma outra forma também de a gente acessar outros objetos dentro do banco de dados Oracle ou outros bancos também, Oswaldo? Existe. Existe um recurso que se chama Database Link, mais conhecido como DB-Link, que nós podemos fazer a conexão do banco de dados Oracle com outro banco de dados Oracle. Ah, só entre bancos de dados Oracle? Não, eu consigo fazer também a conexão do banco de dados Oracle com outro banco. Aí, para isso, eu vou utilizar um serviço separado que chama Oracle Heterogeneous Services. Então, eu consigo pegar, por exemplo, um esquema do banco de dados Oracle e acessar um SQL Server, por exemplo. Eu consigo acessar também um MySQL. Tá? E o DB-Link, né, que normalmente é chamado, ele é bem bacana pelo seguinte, você consegue fazer as configurações, né, para ele conectar da seguinte maneira. Servidor, banco de dados aqui. Nesse meu servidor eu tenho 2 bancos de dados. Então eu consigo fazer a conexão de um banco para o outro. Ah, eu tenho um servidor aqui, eu tenho um outro servidor, mas estão na mesma rede. Consigo também fazer a conexão. Eu tenho um banco de dados aqui e eu quero fazer a conexão com um banco de dados lá na OCI, por exemplo, lá na nuvem da Oracle. Consigo também. Ah, mas, pô, meu segundo banco, ele está na nuvem da Oracle, lá em Phoenix. Mas eu estou no Brasil, não tem problema. Você consegue fechar isso daí. Para que nós utilizamos o DB-Link? Imagina você poder rodar consultas, views, né, por exemplo, em cima de um outro banco de dados. Então, é interessante esse tipo de conexão. E assim, Carlos, pensando na parte do DB-Link, existe também uma certa, digamos, segurança de privilégio, vai. Você trabalha com o DB-Link na forma privado. Se eu criei aquele link, né, aquele DB-Link, eu consigo me conectar e ninguém mais consegue se conectar. Somente o meu usuário vai conseguir se conectar lá no outro banco. Se for público, todos os usuários do banco de dados vão ter acesso a esse DB-Link que foi criado. Então, existe também aí uma certa segurança de privilégios em cima da conexão com o DB-Link. Bom, né? Porque tem que trazer também, além de facilidade, tem que ser seguro, né? Acima de tudo. Então, é importante que tenha essas características, né? De você poder deixar privado ou público, né? Muito bom. E ainda nessa parte do Oracle Connect Services, Oswaldo falando, existe algumas ferramentas ali que a gente consegue utilizar para administrar isso? Existe sim. Existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar, né, para fazer o gerenciamento, para fazer também a configuração inicial, né? Então,
Por exemplo, nós temos lá a parte do Oracle Net Manager, que é uma ferramenta gráfica para configurar e administrar toda essa conectividade. Nós temos uma outra ferramenta também, que é o Oracle Net Configuration Assistant, que é normalmente conhecido como NetCA. Também é uma ferramenta gráfica, você utiliza ela em formato de assistente. Então, você vai utilizar a parte de serviços, tal, é muito parecido com... Eu gosto muito de fazer a referência, às vezes, com o Windows, porque tem muito usuário que utiliza só o Windows, né? E está entrando nesse mundo agora do banco de dados, mas o NetCA você pode utilizar como padrão de instalação de alguns softwares do Windows. Então, você tem lá, tela tal, insira o parâmetro tal, next e tal, próxima tela, next. Então, você usa o next, finish, e ele faz toda essa configuração para você, né? Pensando em Listener, nós temos aí o Listener Control Utility, ou o LSN-RCTL, que nós colocamos na linha de comando. Se eu vou fazer um start do Listener, por exemplo, manualmente, eu coloco lá LSN-RCTL Start, e ele pega e levanta o Listener. Eu não sei se eu subi o Listener ou não, então eu utilizo, por exemplo, o parâmetro status. Eu quero parar o Listener, eu dou lá um LSN-RCTL Stop, e fora algumas outras parametrizações também. Então, esse seria a função do LSN-RCTL para gerenciar a parte do Listener, né? E nós temos um quarto também, em cima do CMAN, que você falou um pouco, né, da parte do Connection Manager, que é o Oracle Connection Manager Control Utility, que é o CMCTL. Ele também, assim, ele é muito parecido com a linha de comando lá do Listener. Se eu colocar um CMCTL somente, ele vai abrir um espacinho lá, um ambiente, e lá em cima você vai começar a digitar seus comandos, para fazer todo o gerenciamento do CMAN. Legal. E apesar, né, de ter essas partes gráficas, né, a gente sempre recomenda o pessoal utilizar ali o editor de texto para editar os arquivos, porque nem sempre, né, é possível exportar, dependendo de onde você trabalha, tem políticas de segurança ali que impeçam, né? Sim. Então, é legal conhecer também, não só a parte gráfica, mas também a linha de comando e arquivos ali que você consegue editar. É bom você se ambientalizar com uma tela preta, né? Inclusive, você pensando em Oracle, existe a distribuição lá que é o Oracle Linux, que a própria Oracle, ela indica a instalação do Oracle Linux para utilizar o banco de dados Oracle, né? Em termos de performance, segurança, já tem as suas bibliotecas lá, então você consegue fazer a instalação e configuração do banco de uma maneira muito mais fácil. Quero trabalhar com Windows? Você pode trabalhar com Windows também, só que você provavelmente vai ter alguns problemas aí da parte de performance, né? Algumas incompatibilidades, digamos assim. Então, é um adendo aí de você realmente trabalhar com o que a Oracle referencia, né? E pensando nisso, começar a aprender com a parte do Linux, começar a utilizar a distribuição que é mais indicada, né? Porque seria realmente a melhor saída para você não ter problemas futuros lá na frente em relação à performance ou outros tipos de casos aí também, né? Com certeza. E, pessoal, se estão gostando do conteúdo e têm interesse em aprofundar o conhecimento, nesse mês de julho, no dia 25, do dia 22 ao dia 25, das 16 às 20 horas, iremos fazer uma imersão de administração de banco de dados Oracle, com os temas da primeira prova ali da OCP, que é a 082. Não iremos só ficar falando, né? Mas também vamos mostrar tudo isso aí na prática, como funciona, e entender ali como gerenciar o banco de dados, né? Mostrando cenários do dia a dia. Se você também tem interesse em participar, digita aí "eu quero" nos comentários, nosso time vai entrar em contato com vocês para passar um pouco mais de informações. Oswaldo, quer complementar com alguma coisa mais sobre o Oracle Net Services? Essa parte do Oracle Net Services em cima da imersão que você comentou, é legal porque assim, na imersão, realmente nós colocamos a mão na massa, né? Então, nós mostramos lá como é que funciona o Listener, o que acontece se você não colocar o Listener para você se comunicar com o banco, você consegue fazer a criação do DB-Link. Então, a gente começa a colocar tudo isso aí com projetos práticos. Então, tudo esse pouquinho que nós falamos, ele se torna aí um grande montante de informações dentro da imersão, né? E principalmente a parte prática que a gente consegue aí fazer o pessoal testar, ver o que acontece,
brincar um pouco mais aí com essa parte do Oracle Net Services. Com certeza, um tema importante aí que não pode ficar de fora, né? Para quem quer conhecer um pouco mais do mundo Oracle, quem vai administrar ali um banco de dados, é algo essencial, né? Pensando em conectividade e usuário final, aplicação com o banco, não tem como não passar pelo Oracle Net Services. Tá certo. E, pessoal, não deixa de participar da nossa imersão ali. A gente sabe que, às vezes, é só um lance ali que muda todo o seu jogo, né? E, como o Oswaldo disse, vai ter muita prática ali, muita mão na massa para que você consiga ali aprender os conceitos e, naturalmente, evoluir. E, Oswaldo, obrigado aí pela sua participação e colaboração. Um abraço e nos vemos no próximo podcast. Beleza, Carlos. Obrigado a você aí. Tchau, pessoal. Boa tarde. Vamos que vamos. Vamos lá. Valeu.